Olá, seja bem-vindo ao canal Psicanálise Sem Intimidade. É um prazer enorme estar aqui com você nessa quinta-feira para falarmos dessa vez de um assunto bem da atualidade, né, que tem tudo a ver com aquilo que nós vivemos. O tema é preconceito. Obviamente que para falar de preconceito a gente tem que falar de duas áreas que estão contidas dentro do preconceito: o desejo e o medo. Muitas vezes nós nos afastamos de um assunto qualquer, não é? Justamente porque a gente quer muito aquilo para nós. Ou nós temos medo de verdade, por isso a gente foge. Então essas duas linhas estão diretamente ligadas a tudo que nós conhecemos, não é? Freud já dizia que para tudo que a gente vê nesse mundo, a gente começa pautando, tocando este assunto na infância. Daí que falar de preconceito também tem tudo a ver com a nossa casa, com os nossos pais, que foram assim as primeiras pessoas a nos ensinarem alguma coisa. Eu trago para vocês, dentro desse assunto preconceito, dois casos que não são de consultório, mas que tem tudo a ver com o tema e tudo a ver comigo e com aquilo que eu assim convivi e convivo, claro, ainda dentro desse tema do preconceito, não é? Um deles aconteceu quando eu fui atuar aqui na Bahia, em Salvador, mais precisamente dita, como tradutora num encontro internacional de negros na Bahia, não é? Então, naquele momento, né, o grupo reunido ia se reunir num terreiro de candomblé e eu fui a convidada para ser a tradutora, onde a maioria das pessoas ali não falavam o português. Bom, eu com essa minha cor de pele pálida, né, porque eu não sou branca, eu sou cabocla, filha de índios com brancos, né, então eu tenho essa corzinha pálida aqui, né? E esse aspecto um pouco de índio realmente, advindo do meu pai. Bom, naquele encontro, não é, neste terreiro de candomblé, só havia eu com essa cor de pele. E o assunto era realmente para debater a cultura negra. Só que a cultura negra não foi bem um assunto pautado ali. Naquela época eu ainda não atuava como psicanalista, mas ficou muito presente aquele momento dentro do meu inconsciente, porque ele tinha tudo a ver com esse tema preconceito. E me parece que a única pessoa que não tinha um preconceito sobre aquele assunto do próprio tema, não é? A questão do negro, era eu. Porque todos os demais chegaram ali tão irados, não é? De uma forma assim tão rude, falando sobre o tema, falando sobre a cultura, defendendo a sua cultura. E ali se passaram 2 horas onde, de uma forma muito realmente forte, muito irada, aquele tema foi assim debatido angustiosamente por todos ali presentes, e a situação se tornou inflamada, os gritos vieram e as pessoas começaram a se debater, e foi muito interessante. E eu ali calmamente presenciando tudo aquilo, fazendo a tradução e ao mesmo tempo me sentindo assim um peixinho fora d'água e quase que sendo atacada por tudo aquilo, porque eu era a única pessoa com esse aspecto físico diante de todos que estavam ali. E me pareceu, né, agora, quando eu olho sobre esse tema do ponto de vista de psicanalista, que todos ali tinham preconceito sobre a própria cor de pele que tinham. Aí eu me pergunto: desejo de ser branco ou medo de ser negro? Percebem? Isso é preconceito. Eu amo ou eu tenho medo? Em qual ângulo eu me encontro? Não vou responder, cada um aí vai pensando por que será que aquele grupo se inflamou tanto com o tema, já que naquele momento deveriam ser debatidos de forma calma, bacana, legal, suave, aquele tema. Um outro momento também que diz respeito ao preconceito é o que eu vivi quando eu estive sendo palestrante, coordenadora, instrutora de treinamento dentro de um templo protestante aqui em Salvador. Né? Como palestrante, eu visito e faço palestras no Brasil inteiro,
E eu fui convidada por esse grupo, um grupo maravilhoso, que eu tenho um carinho muito especial. O pastor já um senhor de por volta de uns 80 anos, me chamou para ir fazer esse trabalho. Eu fui com muito carinho. E o tema era justamente trabalhar a flexibilidade, porque o grupo de coordenadores da igreja era bastante inflexível diante dos católicos. E naquele momento, aquele grupo queria, dentro de um trabalho que a gente fez, foi proposto a gente trabalhar a flexibilidade com um projeto. E aí foi lançada a questão de vender acarajé. Agora, caruru e a salada. Só que quando a gente pensa em Salvador, venda de acarajé, a gente também mexe com outro assunto que diz respeito às tradições, à cultura do negro dentro da Bahia e que está envolvido dentro dessa temática da comida, que tudo tem um pouco do sabor da África dentro da cultura da Bahia. E aí a gente começou justamente a falar sobre o acarajé. Mas como vender acarajé deixando de lado tudo aquilo que compõe esse alimento, não é? Eu não quero ser católico, mas como é que eu vou vender acarajé se eu não sou católico e eu também não sou ligado ao candomblé? Eu sou protestante. Viu como está envolvida aí também uma outra coisa chamada do preconceito? Como que eu vou vender esse acarajé se esse acarajé está diretamente ligado a uma tradição de alimento que envolve santo, reza, oferenda, etc. e tal? E foi uma questão muito interessante, porque a partir desse tema, que era simplesmente o alimento acarajé, nós pudemos trabalhar o preconceito que existia dentro daquele grupo de coordenadores para poder melhor fazer as suas vendas, a sua exposição, eu não digo venda, mas a sua exposição religiosa diante da captura de almas, né, para a igreja. Então, esse momento foi bastante interessante para mim, como vivência, para ver a questão do preconceito dentro da própria religião, da religião protestante, não é? Quando a gente mexe com as pessoas, a gente mexe com tudo que elas têm guardado dentro de si. E vou até para um terceiro caso, que é justamente sobre as danças. Atualmente, o protestante, né, e principalmente o grupo jovem, ele começou a caminhar dentro da musicalidade, indo até os carnavais aqui na Bahia. Isso é muito assim presente, principalmente nos 7 dias que a Bahia vive do carnaval, e a gente vê muita gente jovem, protestante, dentro do carnaval, com músicas religiosas, mas com o ritmo de carnaval. Aí a gente se pergunta, é carnaval ou é música religiosa? Não é? Por que que eu, que não gosto do carnaval, me aproximo do carnaval? Por que que eu, em vez de me ausentar do carnaval, eu vou para dentro do carnaval para pregar minha religião dançando igual ao outro? É desejo ou é medo? Porque se eu tenho preconceito com relação ao carnaval, por que eu me aproximo dele? Não se eu me aproximo, porque eu estou dentro dele. Desejo ou medo? Desejo de querer tocar aquele ritmo ou medo de algo do tipo assim, não vou ser salva? Não vou para o céu? Não é? Até onde eu não estou sendo católica, já que eu estou dentro do carnaval e o ritmo é o mesmo, eu só troquei a letra da música. Percebem? Então, o tema preconceito, ele está diretamente ligado àquilo que eu realmente gosto, aquilo que eu realmente, lá no fundo, no meu inconsciente está gravado, é prazer e eu não consigo sair. Não é? Agora, se eu estou no meio desse turbilhão de ideias, eu devo parar para pensar, eu estou sofrendo com isso? Eu estou tendo problema? Porque o preconceito, ele tem diversos temas. Por aí vão os filhos que, em um determinado momento, escolhem ou fazem uma outra opção sexual, e eu não quero isso, eu não quero, mas a escolha tem que ser minha. Se não a escolha é minha, é o do outro, porque eu estou irada contra esse tema.
Eu queria ser e não posso ser, não pude ser? Eu quero ser e tenho medo? Não é? A pele, quando eu faço iradamente um preconceito qualquer, quando eu escrevo em algum lugar, quando eu defendo isso de uma forma irada, desejo ou medo? Por que eu estou tão irada diante desse tema? Todas as vezes que eu me sinto irada, raivosa, extremamente inflamada com relação a algo, eu devo me perguntar, isso é um preconceito meu? E se é um preconceito, é um desejo que eu tenho? Ou é medo? Para onde é que é o caminho? Né? É legal a gente pensar que a psicanálise ela tem resposta para isso e você pode tranquilamente procurar um canto, um canto que eu digo é um consultório, fazer uma análise sua para que você se conheça melhor, diante da vida e de todos os temas que, de alguma forma, deixam preconceituosa diante o mundo que você vive. Porque, na verdade, quem não tem preconceito, não tem problema nenhum. Pode falar sobre negritude, sobre sexualidade, sobre religiosidade, sobre o feminino e o masculino, sobre a infância, a fase adulta, sobre as doenças, sem problema nenhum. Porque, afinal de contas, quem não tem preconceito, não tem desejo e não tem medo com relação àquele tema. Um beijo, até a próxima quinta-feira. Fique ligado no nosso canal e espalhe essa boa novidade.